Olá, meus irmãos, nós estamos no dia 18 da campanha 40 dias de jejum e oração e o tema de hoje é a oração muda uma nação. O texto base está em 2 Crônicas 7,14, que diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." A nação brasileira está vivendo uma crise política, moral, social, institucional e espiritual. O povo está pasmo diante de tanta injustiça, violência, impunidade, desrespeito e muitos outros males que estão corroendo a nossa sociedade. Muitos estão procurando saber as causas desta situação e procurando soluções. A única solução para a nação brasileira é a Igreja de Cristo, tornando-se verdadeiro sal da terra e luz do mundo, e orando por um poderoso avivamento espiritual que faça uma grande limpeza em nossa nação, levando o povo ao verdadeiro temor de Deus. O versículo citado apresenta algumas condições para que Deus transforme uma nação, e a chave é o seu povo. Por isso é que ele diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome", é a igreja um instrumento de Deus para mudar o mundo. Aqui estão 7 condições. Número 1, humilhar-se. Humilhar-se tem a ver com o coração quebrantado pelo reconhecimento do próprio pecado e também dos pecados que a nação tem cometido. O povo de Deus precisa ter mais consciência tanto do seu pecado individual como dos pecados que a nação comete contra Deus. Como nação, estamos enchendo o cálice da ira de Deus. A libertinagem, o desrespeito, a falta de temor, a perda de valores e outros pecados são cometidos e o povo não está preocupado com o que Deus está pensando. É tempo de humilhação, reconhecimento do pecado, de choro e lamento diante de Deus para que perdoe os nossos pecados. Número 2, orar. A igreja brasileira não tem orado e quando o faz, na maioria das vezes, é egoisticamente procurando soluções para problemas e prosperidade material. Precisamos aprender a ter vigílias e alvoradas de oração, dias de jejum, TSD, tempo a sós com Deus, diariamente e significativamente. Precisamos orar para que Deus nos torne semelhantes a Cristo e que façamos discípulos semelhantes a Ele. Além de estarmos mudando a nação, ganhando um a um, devemos orar também para que o povo se volte para Deus. Número 3, buscar a minha face. Além da oração, Deus pede que o seu povo o busque, o contemple e o conheça profundamente. A ideia é de exclusividade. A nação longe de Deus deve voltar-se para Ele, buscando-o. Deus disse por intermédio do profeta Jeremias: "Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." Jeremias 29:13. Quanto mais buscarmos a face de Deus, mais conheceremos o seu caráter e a sua santidade. Consequentemente, mais reconheceremos o nosso pecado e o quanto estamos longe de Deus. 4. Converter-se dos seus maus caminhos. Quando buscamos a face de Deus, uma das consequências naturais é a convicção de pecado e a necessidade de conversão. O fato de estarmos longe de Deus nos leva a uma vida de insensibilidade e começamos a aceitar o pecado como coisa normal. O homossexualismo, que outrora estava escondido e era vergonhoso, agora é publicado abertamente nos meios de comunicação. Adultério, homicídio, imoralidade, desonestidade são pecados que têm sido aceitos pela nossa sociedade como coisa normal. Porém, quando o povo de Deus começar a se converter dos maus caminhos, Deus promete fazer milagres e transformar vidas e a nação. O cumprimento dessas condições impostas por Deus nos fará experimentar a realidade das promessas descritas no versículo. Número 5. Eu ouvirei dos céus. Deus ouvirá a nossa oração. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. As misericórdias de Deus são eternas e a causa de não sermos consumidos. Em amor, graça e misericórdia, Ele ouvirá a nossa oração.
A Igreja de Cristo precisa saber que tem uma arma poderosa em suas mãos, que é o arrependimento, a oração e a busca de Deus. Número 6. Perdoarei seus pecados. Deus, em misericórdia e justiça, perdoará os nossos pecados e nos ajudará a voltar para Ele. O caminho da volta para Deus já foi aberto pelo sacrifício de Cristo na cruz. O perdão é garantido pela própria justiça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A fidelidade e a justiça de Deus nos garantem perdão. E por último, número 7, sararei sua terra. Deus promete que vai sarar a terra. A nação brasileira está enferma. Todo crente brasileiro deveria reconhecer esta enfermidade da nação e ter convicção que também é parte dessa enfermidade. Precisamos assumir o nosso pecado individual e reconhecer que fazemos parte do pecado coletivamente como nação. O profeta Isaías reconheceu seu pecado e o pecado do seu povo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, versículo 5. Deus cura uma nação. A igreja tem o remédio. Não podemos mais ficar acomodados vendo os pecados do povo e continuar inertes. É tempo de voltar para Deus, denunciar o pecado, pregar o Evangelho e fazer o maior número possível de discípulos antes que o cálice da ira de Deus transborde. E neste momento, eu vou te fazer 3 desafios. Quando você for falar com o Senhor, diga a Ele que você está arrependido do seu pecado. Peça perdão a Ele pelo seu pecado e pelos pecados da nação brasileira. E peça a Ele um avivamento espiritual no Brasil. E nesse momento, nós vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por termos chegado até aqui neste dia de campanha, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue nos sustentando, continue abençoando nossas vidas, continue nos aproximando de Ti, Pai. Ó Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdão pelos pecados da nossa nação, Senhor, que não tem percebido o quanto está te magoando, o quanto, Senhor, está caminhando para longe de Ti. Precisamos urgentemente, Senhor, do Teu perdão, da Tua misericórdia, para nos voltarmos mais próximos do Senhor, Pai. E no dia do juízo, Senhor, podermos sentar ao Teu lado, Pai. Te pedimos, Pai, por um avivamento espiritual na nossa nação, Senhor. Que possamos, o quanto antes, Senhor, fazer discípulos de todas as nações, Pai, para que o Teu reino, Senhor, alcance todas as almas, todas as pessoas, Pai, antes que seja tarde demais. Continua nos usando para isso, Senhor. Essa é a oração que te fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, Deus te abençoe e continue procurando ter um TSD diariamente e constantemente. Um abraço.